E olha, gente, um assunto leve aqui que não vai irritar o Adrilho Jorge e vai fazer com que Guga Noblar fique cada vez mais feliz neste programa. A Anvisa autorizou que o Instituto Butantan importe da China matéria-prima para a Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Brasileiro em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem da Nani Cox. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação da matéria-prima para a fabricação de 40 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. O primeiro lote liberado pela Anvisa na semana passada, de 6 milhões, virá pronto para aplicação. O governador de São Paulo, João Dória, agradeceu a aprovação e ressaltou que a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac é considerada a mais promissora do mundo. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, Dória garantiu a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, mesmo sem ajuda do governo federal. O ideal é que façamos o rito dos últimos 50 anos. Sistema Nacional de Imunização e Distribuição da Vacina pelo Ministério da Saúde, aquisição e distribuição pelo Ministério da Saúde. Continuamos convictos de que essa é a melhor opção. Mas se, infelizmente, houver uma negativa por razões de ordem política ou ideológica do governo federal, São Paulo, mediante a aprovação da Anvisa, comprará a vacina, distribuirá a vacina e disponibilizará para todos os governos estaduais que desejarem adquirir a vacina para a imunização da sua população. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que as 46 milhões de doses adquiridas pelo governo estadual estarão prontas para aplicação em dezembro deste ano, apesar do prazo ser considerado curto por especialistas. Nunca houve no Brasil campanhas estaduais, quer dizer, nós estaríamos iniciando essa fase. Então, ainda acredito eu que o ideal seria que essas vacinas fossem incorporadas ao Programa Nacional de Imunização, que está definindo critérios. Por 2 dias consecutivos, a média móvel de óbitos por coronavírus se manteve abaixo de 100, a menor dos últimos 6 meses. O governo comemorou a queda, mas expressou preocupação com o feriado prolongado e fez um apelo para que a população mantenha as medidas de segurança. Neste período, equipes usarão megafones para reforçar o distanciamento em bares, praias e restaurantes. A Polícia Militar vai dar apoio à fiscalização da vigilância sanitária municipal e estadual. No total, o estado de São Paulo tem 39.007 óbitos pela Covid-19 e 1.103.582 casos positivos da doença. Muito bem, vamos discutir esse assunto aqui. Guga e Adris, vou pedir brevidade, porque tem uma outra pauta também relacionada à pandemia e eu quero fazer neste bloco. Guga, tiro curto, quem está politizando a vacina aqui no Brasil? Desde o início, o Bolsonaro tem politizado essa questão da vacina e, mais uma vez, agora ele está se colocando contra a vacina pelo simples fato dela ser uma vacina de origem chinesa e parte do público dele, dos eleitores dele, estão com a cabeça na época da Guerra Fria, acham que que a China é comunista, não pode ter vacina chinesa. A ala olavista, a ala Adrilhos do Bolsonaro a China é comunista. É fanática a esse ponto de achar que por conta da China ser um país de política comunista, mas de economia capitalista, esse pessoal agora ataca, tá com a cabeça na Guerra Fria, não pode. Fora isso, fora querer agradar o Adrilles e os olavistas, o Bolsonaro também tá preocupado com o João Dória, porque o João Dória, claro, tá ganhando muito em cima dessa história, o João Dória, inclusive, que estava sendo exibido agora. Quem é que estava passando agora aqui na matéria? O João Dória. Claro que ele tá se dando bem com essa história do Coronavac. Okay. Então, assim, o Bolsonaro está querendo também tirar votos do principal adversário político dele, que é o João Dória. Okay. Esse o Bolsonaro só pensa na eleição. Ele não está preocupado com a sua saúde. Ele só está preocupado com o voto. Mas pelo menos o Dória está caminhando pelo lado da ciência, né? Não pelo lado dos negacionistas como você e o Bolsonaro. Adrilles Jorge, quem está politizando a vacina do coronavírus aqui no Brasil? Os dois, só que o Bolsonaro politiza pro lado do bem, da liberdade, da verdadeira ciência que contesta a isolação
isolacionismo e falsa vacina, e o Dória está politizando pro lado do mal, do império do mal, do grande satã comunista, que faz capitalismo de Estado, da China, que não tem nenhum tipo de transparência e lisura nos seus projetos, que já vacinou crianças recém-nascidas que foram mortas como sintoma da sua falta de acuidade profilática científica. Não existe ainda vacina. A gente está importando insumos de matéria-prima de uma vacina que ainda não foi testada, que tudo indica que pode dar errado, como já deu nas vacinas da dengue, como já deu nas vacinas da gripe suína. Vacinas que precisam de anos, de décadas para aferirem seus resultados. A gente pode ter efeito colateral a médio e longo prazo. A gente não sabe se pessoas que já estão imunizadas, e deve ter umas 10% de pessoas imunizadas, que não sabem se estão imunizadas, que podem ter efeitos e sintomas complicados em relação à vacina. Adriles. Ou seja, existe um assodamento em relação à vacina chinesa, existe uma legitimidade em desconfiar da vacina chinesa, e a gente pode estar curando uma histeria, provocando mais doenças a longo prazo. E a principal doença é a sede de poder de alguns governantes que estão explorando para o lado do mal a questão da saúde pública. Ok, olha, ainda nesse assunto, gente, o medo e as preocupações em relação à segunda onda da Covid-19 na Europa, aliados à eleição presidencial nos Estados Unidos, fizeram o mercado financeiro global despencar nesta quarta-feira. No Brasil, o Ibovespa derreteu 4,25%, enquanto na Europa, as bolsas de Paris, Londres e Frankfurt caíram mais de 3%. Com a disparada de novos casos do coronavírus, Alemanha e França anunciaram medidas de lockdown parcial. Os dois países europeus decidiram fechar bares e restaurantes para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas. Adriles Jorge pergunta reta e objetiva. E a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho, ao que tudo indica, está sendo alcançada não só no Brasil, como na nossa querida Suécia. Ela pode ter alguns tipos de desníveis, de deslegitimação em relação à temperatura, em relação ao lockdown, que freia a possibilidade das pessoas atingirem essa imunidade de rebanho ao longo do tempo, né? O que está acontecendo na Europa é a revisitação do erro mais estúpido da história da humanidade. O isolacionismo nunca funcionou a longo prazo em nenhum período da história da humanidade. Você poderia ter feito, que a gente não fez. Eles iam repetir o mesmo erro, Adriles? Pois é, um isolamento para equipar hospitais, para aparelhar o sistema público de saúde, para melhorar exatamente o atendimento. Agora, o Guga fala em ciência, a Universidade de Harvard, outras universidades, a Universidade de Toronto, no Canadá, já fizeram pesquisas, meu bom Guga Nogba, que regiões que se fecharam totalmente e outras que se abriram, não teve nenhum tipo de diferença substancial no número de mortes. A Suécia é um caso claro disso, o Uruguai é um caso claro disso. Os países asiáticos, por exemplo, que não tiveram nenhum tipo de segunda onda, ao que tudo indica, chegaram a um princípio, a um esboço de imunidade de rebanho. Aqui no Brasil, os números estão caindo vertiginosamente. Você chegar e você propor novamente um remédio amargo, que já foi contestado, devidamente sacudido pela própria ciência, a ciência, pelo menos, mais propositiva, que não foi assodada, como no caso da vacina ou no caso do isolacionismo, é você voltar ao período de uma idade média que está piorando. São centenas de milhões, eu volto a dizer, de pessoas, segundo o Banco Mundial, que podem passar fome, podem entrar num campo de miséria abaixo da linha da pobreza. Ou seja, esse isolacionismo vai causar muito mais mal, e já está causando muito mais mal, do que a própria medida maluca, radical e estúpida desse isolacionismo. Guga, vai lá. Imunidade de rebanho está se mostrando mais uma fake news. Suécia, assim como querido. Tudo... Peraí, Adriles, minha vez. Assim como tudo que o Adriles defende é fake news, mais uma vez temos agora a imunidade de rebanho. Segundo as pesquisas, os estudos que foram recém-publicados essa semana, a imunidade de rebanho só dura 3 meses. Depois de 3 meses, você não tem mais anticorpo para se proteger da doença. E se você tiver tido sintomas leves, dura menos do que 3 meses. 3 meses são nas pessoas que passaram ali pelo hospital, que se deram mal, que tiveram sintoma para valer. Então, imunidade do rebanho é uma lenda, imunidade de rebanho, assim como a cloroquina, que o Acliris falou que valia. E esse papo de dizer que vacina não passa por teste, colocar vacina em dúvida, isso é uma bobagem. Essa vacina já está na fase 3. A fase 3 de teste é quando você testa essa vacina em um grupo maior do que 50 mil pessoas. No caso da Coronavac, muito maior.
está sendo testado aqui, na China. E essa vacina, se for aprovada pela Anvisa, acabou. Não tem mais discussão. Está validada. Tá mandando comprar uma vacina que não foi aprovada. Peraí, a gente está comprando uma vacina porque a gente precisa dos insumos para depois o Instituto Butantan poder compra antes de aprovar. Assim que for, então, aprovado, você tá cheio de dinheiro, já poder então. usar a vacina, porque demoram meses para você preparar essa vacina. Se você quiser fazer que nem o Adrilles, você vai acabar matando mais gente, porque depois de aprovado, vai demorar mais 2, 3 meses até você produzir. Entendi. Então já vão começar a produção. É assim que funciona. Você compra um remédio que ainda não funciona. Só mais Glaucão, toca o sino aí pra mim, Glaucão, por favor, pros dois pararem de falar, pelo amor de Deus. Paulo, Obrigado. Paulo, só a Suécia. É mais Ninguém uma tá bobagem, morrendo gente. mais na Saiu Suécia. Pode na tocar, revista Glauco. Time. Manda a bala no Ninguém sino. morre mais. Manda a bala. Reportagem da revista Times, a principal do planeta, essa semana. Mais infecção? exatamente mostrando a Ok. farsa que é. Infelizmente, nós vamos agora para um rápido também, intervalo ninguém morre. comercial. Toca o sino, Glauco. Vamos pro intervalo. Toca o sino.